Continuando aí os exercícios, mudei um pouquinho o formato aí, que vou começar a gravar agora usando essa nova ferramentinha que vai ficar melhor para mim e para vocês. É mais ágil, mais tranquilo. Então, o exercício 49 da página 28, ele pede para você determinar a lei que define a função inversa de cada uma das funções que foram dadas. Todas as funções que ele deu aqui são praticamente de primeiro grau ou de grau ímpar. Eu vou comentar depois o que é isso daqui. O método é o mesmo para resolver. Você tem que seguir 3 passos. Quando for uma função quadrática, uma função de segundo grau, que você normalmente resolve com Bhaskara, você tem que fazer uma restrição no domínio, que não é o caso que a gente vai precisar fazer aqui, tá? Então eu vou seguir os 3 passos aí para que vocês consigam executar os exercícios. O primeiro passo é chamar f de x aqui, ó. Esse f de x, troca ele por y. Então vai ficar assim, ó. Y igual a 4x mais 9, certo? Troquei o f de x por y. Segundo passo, isolar o valor do x. Vai fazer a matemática e a álgebra da equação para isolar o x. Então tem que deixar ele sozinho. Vou jogar o 9 para lá, o 9 é positivo, para o lado de lá vai ficar 9 negativo. E o 4x fica para cá. Agora o 4 que está multiplicando o x, que eu preciso isolar, vai passar dividindo todo o lado de cá. Então vai ficar x igual y menos 9 que estava do lado de lá, dividido por 4. Certo? Já tem aqui a minha função inversa. O que eu vou fazer agora para finalizar? É só eu pegar o f de x e chamar de f menos 1 de x, que é a inversa, é a denotação da função inversa da f. E aí, aonde tiver y, eu vou colocar x. Aqui, ó, troquei esse aqui, o x por f menos 1. E onde tem y, eu vou pôr x. E aí eu fico com a resposta da minha inversa. Vai ficar x menos 9 dividido por 4, tá? Certinho? Tranquilo? Essa aqui é a inversa dessa f que ele deu. Próximo item, item B. G de x igual menos 2x mais 3. A mesma coisa. Primeira coisa que eu faço é trocar o g de x por y. Troquei o g de x por y, copio o resto da expressão, menos 2x mais 3. E aí agora eu vou isolar o x. Como que eu vou fazer para isolar o x? Tá vendo que o menos 2x está negativo? Eu vou jogar ele para o lado de lá, vai ficar 2x positivo, certo? E o y, que está positivo do lado esquerdo, eu vou jogar para o lado de lá como negativo, certo? O que eu fiz aqui? Ó? De novo, ó. Trouxe o 2x para lá, ele que era negativo ficou positivo. E o y foi para lá, que era positivo, fica negativo. Beleza? Aí seguindo a orientação, próximo passo é isolar o x. O x vai ficar sozinho aqui. O 2 que está multiplicando ele do lado de cá passa a dividir todo o lado de lá, que é o 3 menos y. Já estou praticamente com a minha função inversa aqui, ó. Para continuar, é só eu trocar esse x aqui por f menos 1 de x, f menos 1 de x, e no lugar desse y aqui, ó, eu coloco o x. Aí fica 3 menos x sobre 2. E essa daqui, opa, não é f menos 1, né? Desculpa aí, aqui é g. Opa, aqui é 2 mesmo. Aqui é g, né? Apagando aqui porque estou acostumado a fazer sempre com a f. Aqui é g menos 1, tá certo? G menos 1. Que é a inversa da função g, né? Automaticamente. Não posso falar que é da f, porque não tem f no exercício, né? Enfim. Próximo aí. Inversa da função h. De novo, primeiro passo, trocar o h de x por y. Então vai ficar menos 7x menos 1 sobre 2, certo? Próximo passo, isolar o x. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no item anterior, ó. Vou passar esse 7 para lá, que está negativo, vai ficar positivo. E esse y para lá, que está positivo, vai ficar negativo. Então vai ficar 7x positivo para o lado de cá, vai ficar menos meio menos y, certo? Imaginando que eu tenho um 1 aqui embaixo desse y,
eu teria que passar esse 7 aqui, ó, dividindo todo o lado de lá. Só que o lado de lá são duas frações. Toda vez que eu vou passar um número dividindo duas frações, eu posso pensar no seguinte, ó, é uma técnica bem tranquila e bem fácil e vale para toda divisão de uma fração por um número inteiro. Então, fração menos 1 sobre 2 dividido por 7. Basta eu pegar esse 7 aqui, ó, e passar ele multiplicando o 2. E também pegar esse 7 e multiplicar o 1, certo? Para eu isolar ele, para isolar o x. Então vai ficar o que aqui, ó? X igual menos 1 dividido por 7 vezes o 2 dá 14. Menos ainda, y dividido por 7 vezes 1, que o 7 vai passar multiplicando 1, vai ficar 7 aqui, certo? Se eu der uma arrumadinha nessa minha função aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó. Olha o que eu vou fazer, só para ficar mais bonitinha a resposta, tá? Ó. Vou multiplicar por 2 aqui e multiplicar por 2 aqui. Como que vai ficar? Ó? Vai ficar assim, ó. X igual menos 1 sobre 14 e ali menos 2y, que eu multipliquei por 2, dividido por 14. Por que eu fiz isso? Para ficar com os dois denominadores 14 e eu conseguir escrever isso daqui, ó. Menos 1 menos 2y, só com 14 embaixo, tá? Só uma questão de deixar um pouco mais bonita a resposta. Cheguei na minha expressão aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Trocar esse x aqui, ó, esse x aqui, por a inversa da função h, que é h menos 1 de x. E aí, aonde tem o y aqui, eu vou colocar x. Então, menos 1 menos 2x dividido agora por 14. Beleza? É isso aí. Próximo item. M de x igual x mais 5 sobre 3. O que você vai ter que fazer? Mesma coisa, ó. Os passos são os mesmos, ó. No lugar do m de x eu coloco y, x mais 5 sobre 3. Aí eu vou isolar o x, né? Esse 3 que está dividindo o x mais 5 vai passar para o lado de lá multiplicando, ó. Vai multiplicar o y. Então vai ficar 3y igual a x mais 5. E agora você não quer isolar o x? É só você tirar esse 5 daqui que está positivo e passar para lá e ficar negativo. Então, isolando o x, que vai ficar sozinho, não importa o lado, só espelhei a equação, vai ficar 3y que estava lá, e o 5 que era positivo, que foi para o lado de lá, ficou negativo. E aqui eu já tenho a minha inversa já, né? Eu isolou o x, eu já tenho a minha inversa. Então, quem seria a minha inversa? No lugar do x, eu coloco m menos 1 de x, que é o inverso da função m. E no lugar do y aqui, eu coloco x. 3x menos 5. Tranquilo? É isso aí. Próximo. N de x igual a x ao cubo mais 1. Ah, professor, você falou que só tinha função de primeiro grau, blá, 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 que não ia... Enfim, apareceu aqui uma função de grau 13 envolvendo x. Mas aqui é tranquilo. O que eu falei que vai nos dar mais problema é uma função que tem expoente par. X ao quadrado, x à quarta. Aqui você tem que fazer alguns ajustes para que você consiga achar a inversa. Não é o nosso caso. Só que é uma função x ao cubo índice ímpar. Então, segue os mesmos processos aí, ó. Y igual, no lugar do n de x, x ao cubo mais 1. Tenho que isolar o x, né? Tenho que isolar o x. Então, vou passar o 1 para lá, vai ficar negativo. Então, vai ficar y menos 1 igual a x ao cubo. E agora eu vou pegar esse 3 aqui, que está no expoente aqui, elevado ao cubo. Se eu passar ele para o lado de lá, ele vira uma raiz cúbica do outro lado, certo? Se o 2 vira raiz quadrada, o 3 vira raiz cúbica. Então, o x vai ficar isolado. E aqui eu vou ficar com uma raiz cúbica de y menos 1. E aqui eu tenho a minha função inversa já, ó, certo? Agora, de novo, no lugar do x, eu coloco a inversa da função que ele deu, que seria n menos 1 de x, que é igual. Aqui, no lugar desse y aqui, eu vou colocar x. Então, vai ficar raiz cúbica de x menos 1, certo? Essa aí é a função inversa. N menos 1 de x, raiz cúbica de x menos 1.
Último item aí do exercício 49, mesma ideia aí, ó. Só que aqui vai ficar, ó, y igual a raiz quinta de 2x. Só troquei o p de x por y, certo? Vou isolar aqui. O que eu tenho que fazer para isolar? Tá vendo que está uma raiz quinta do lado direito da minha equação? O que eu vou fazer? Vou passar para o lado de lá essa raiz quinta como y elevado a 5, que seria a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Vou fazer de um jeito mais elegante aí, ó. Vou colocar aqui, ó, elevado a 5 de um lado, que é uma igualdade. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Elevado a 5 do outro. Como que vai ficar aqui, ó? Y elevado a quinta fica y elevado a quinta. Bonitinho aí, certo? É igual. Raiz quinta de alguma coisa elevado a quinta seria a mesma coisa que eu cortar aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, com esse 5 aqui de cima, certo? Raiz quinta elevado a quinta fica somente o 2x. Aqui, ó. E agora, para isolar o x, é só se tirar esse 2 que está multiplicando ele e passar dividindo o que está do lado de lá. E aqui eu fico com y a quinta dividido por 2. Certo? Já estou com a minha função inversa aqui. Que vai ser o quê? No lugar do x, eu coloco a função inversa, que é p menos 1 de x. Que é igual, no lugar desse y aqui, ó, eu vou colocar x. X a quinta sobre 2. Tranquilo? É isso aí.